O nome de Cris Ramos é publicado no bid e ele pode estrear contra o Juventude, que por sinal, o Botafogo deve ir a campo com um time reserva ou misto, porque em algumas posições a gente não tem reserva para pôr em campo, mas um time quase inteiro reserva para poupar os jogadores aí no desgaste da altitude e ao mesmo tempo prepará-los para o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Além disso, tem redação Sport TV, tem Esportes, muita coisa para vocês aqui, pra gente trocar uma ideia sobre o Fogão. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Vamos começar falando de Botafogo, que foi eliminado ontem pela LDU, tinha vencido o jogo da ida em casa por 1-0. Aí foi ontem pra altitude, acabou tomando um 2-0, ficou pelo caminho o Botafogo. E aí acho que críticas sim pela eliminação, mas críticas a forma como jogou na ida já tinham acontecido e na volta mais uma vez. E aí o que me chamou a atenção ontem especificamente é que a troca de treinador, a ideia do Textor lá quando mandou o Renato Paiva embora para trazer o Ancelotinho, ele falava ali de um Botafogo way, né? Assim, de uma forma do Botafogo jogar e tal, e que o Renato Paiva não estava se encaixando muito nisso. Pela escalação de ontem, pelo menos pela escalação inicial, pela ideia de jogo e tal, não ia muito pra esse sentido também, né? Então, assim, não sei. Quer botar aspas na tela, produção? Pode botar, então. Pra gente debater aqui em relação a isso, ó. O que o Ancelotinho falou logo depois do jogo. Peraí que a gente vai tentar... Tira aí, Piero. Vamos avaliar. Aê! A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco. Jogamos com linha de defesa mais baixa para tirar a profundidade deles e defender cruzamentos. Eles cruzam muito, então 3 volantes era para bloquear os chutes. Não é a maneira que o Botafogo quer jogar, mas tínhamos que adaptar. Mas foi o plano de jogo e é difícil seguir com o plano depois de levar um gol com 6 minutos. Faz sentido como plano inicial de jogo? Faz sentido. Vamos lá. Eu acho que são todas essa eliminação são todas coisas separadas. A questão do jogo em si, o argumento dele faz sentido. Porém, tudo que qualquer treinador agora for fazer que vai para o âmbito mais defensivo, a gente vai bater de frente com essa declaração do Textor. Botafogo, porque foi o que ele... É que eu acho que depende, tá? Eu acho que o Textor não questionou, por exemplo, não jogar no Botafogo Way contra o PSG. Sim, porque tudo bem, é um adversário muito acima. A questão... A LDU não necessariamente, sim, até porque altitude, um jogo que você tem uma vantagem. Eu acho que com o time que o Botafogo colocou em campo, ele podia ter jogado mais. Sim, também acho. Ponto. Não acho que são escolha das peças. Só que a escolha, o que aconteceu ontem parte de uma escolha central do Botafogo como estratégia e planejamento de temporada. Ponto. Eu falei isso aqui algumas vezes, até um outro cara veio me xingar, que, cara, o que aconteceu na temporada passada é o anormal. Do anormal, né? Exatamente. O normal é um time que foi montado no meio da temporada, ele daqui a alguns meses ele começar a entender o que o treinador quer, que também é um treinador... Tudo no Botafogo é muito nebuloso, mano. Porque assim, eu acho que são boas... A única coisa que eu acho que todo mundo concorda é que são boas as contratações. Eu acho que o Botafogo hoje tem um elenco muito bom. Mas quando você escolhe começar a temporada no meio, você já corre risco. Quando você escolhe trocar de treinador no meio do fogo cruzado, você corre o risco. E aí Tendo demorado já para contratar o tremorou, né? Exatamente. E aí você traz um treinador que não era treinador. E eu não questiono a capacidade do David, é um cara que vive futebol há muito tempo e tal, só que é uma aposta, é um experimento. Tanto é que... E aí, o que você acha do Botafogo contratar o David Ancelotti? Ninguém sabe, cara. Nem ele sabe. Você não tem experimento. O próprio Felipe Luiz, eu falei isso aqui. Quando o Flamengo contra o Felipe, a gente mas não tem... Mas ainda tinha sido técnico de base. Sim, mas assim... O Ancelotti aqui, pra mim, eu iria mais na linha do Cleber Xavier. É isso. Né? Na comparação. Auxiliar e tal. Não, e num país que nunca havia muito menos trabalhado. experiência do que o Kleber, né? Num país que não... E essa questão da altitude, gente. Para técnico do Botafogo. Todos os treinadores europeus que vêm enfrentar altitude, ninguém sabe o que é. Ele tinha falado isso, né? O mais alto que ele subiu foi no prédio do... entendeu? Tipo, então Dubai, assim, né? cara, são escolhas. Eu acho que agora o Textor, como líder e dono da parada, tem que sustentar. Sustenta a gracinha, né? Como a gente fala, né? Sustenta o que você definiu. Eu acho que um dos menores culpados é o David Ancelotti, apesar de ainda haver alguma dificuldade na equipe. Acho que o trabalho é muito recente. Os jogadores acabaram de chegar. Enfim, são escolhas, velho. São escolhas e o que aconteceu pra mim era o mais provável.
Que o Botafogo não engatasse que nem engatou na temporada passada, que aquilo ali, repito, aquilo não é a regra, cara. Não é a regra. E tem uma coisa do jogo de ontem, que é uma coisa é a sua estratégia fazer sentido. Outra coisa é como ela foi jogada. Sim. Porque na prática, o time da LDU jogava com 3 zagueiros e 2 alas muito espetados. Só que quem defendia os alas não eram os laterais do Botafogo, defendia os pontas. Então o Botafogo ele jogava com uma linha de 6 muito baixa. E quando tinha a bola, falta gás para os caras de lado correr na altitude. E o time queria jogar longo, não jogava curto pra trabalhar a bola. Então era o Botafogo que tava todo atrás, pegava a bola, tentava lançar e vinha ali de novo. E aí ele deu um time de volume, ela conseguia gerar. Mas, assim, e o Thiago Nunes sempre foi isso. Troca, no Atlético Paranaense bom dele era isso. Troca o lado da jogada, cruza na área e pressão. E ele foi isso com a LDU. Foi uma LDU diferente da fase de grupos que pegou o Flamengo. Aquele era um jogo que foi um jogo morno, um jogo de característica diferente da LDU. Nem parecia LDU. Essa LDU é diferente. No Newton Santos já tinha me surpreendido positivamente. Sim. Jogou bem a LDU no Newton Santos. Mas a estratégia não faria mais sentido se a vantagem... Desse jeito, né? Se a vantagem fosse maior, porque 1-0 só não é uma vantagem muito pequena para você já entrar pensando em linha baixa, pensando em ligação. A questão da altitude é muito louco, porque eu já vi alguns treinadores falando isso. É muito difícil planejar. Porque na hora que dá 5 minutos que você começa a enxergar realmente o que tá acontecendo. Sim. Porque às vezes o cara que tem o GPS que mais corre do seu elenco é o que morre. Aí o jogador de 35 anos é o que não sente. Isso é uma loucura, né? Não tem como cientificamente você detectar. O próprio David Ancelotti falou que ia falar com o Abel, que ia buscar. Legal da parte dele, legal da parte do Abel também dar um toque. Sim. Em questão estratégica é muito difícil nesse sentido, porque... É mais fácil quando você tem jogadores com experiência. Que aí você pode falar, eu fui e não senti. Mas já ouvi falar também de jogadores que foram numa primeira vez e não sentiu, na segunda sentiu. E não então, tem assim, lógica. Mano, eu tô muito com o Pierre. Eu acho que a ideia ela faz sentido, a execução não rolou. Mas se não tivesse altitude, eu estamos num si aqui, o si não joga, o si não entra em campo. Mas em não tendo altitude, faria sentido entrar com essa linha tão baixa, porque ele falou, não é que a LDU empurrou e por isso o Botafogo ficou lá com essa linha baixa. A ideia foi jogar com linha baixa. Sim. Faz sentido com uma vantagem só de 1-0? Vamos pensar aqui que não tem altitude. Eu acho que não. Ainda assim já faz? Eu não gosto de demonizar essa coisa brasileiríssima, né? Então, 3 zagueiros é defensivo, até porque no mais das vezes não é. 3 volantes é um pouco mais, mas depende da qualidade dos 3 zagueiros e não foram defensivos. Então, o Brasil foi penta com 3 zagueiros, inclusive. A última vez, né? E o penta, claro, tô falando de 2002. Mas assim, eu acho um pouco acanhado, até por essa coisa do Botafogo Way, você precisa estar mais esperto. Mas assim, o que na altitude, qualquer que seja o desempenho, você tem que dar relevar. Claro que 2.800 não é 3.600 e, gente, acreditem, é brutal a diferença, tá? La Paz é praticamente improdutivo, Quito dá pra ser alguma coisa melhor, mas ele deu um bom time. E eu só não gosto dessa história, realmente tomamos um gol com 6 minutos e mudou a estratégia. Tomou com 14 segundos, então também não é o caso, né? Aí então, tomou um gol na primeira bola no 14 segundos. Então, fez um grande jogo. E, de novo, eu acho que ele podia ter lembrado o que aconteceu na semana passada no Newton Santos para evitar esse discurso. Mas em relação ao jogo, foi ruim, foi péssimo, porque já era uma cobrança muito grande. O Botafogo está vivíssimo na Copa do Brasil. O brasileiro não está tão vivo, até por mérito de quem está mais à frente, sobretudo o Cruzeiro e mais ainda Palmeiras e muito mais o Flamengo. Mas, eu sei que é o campeão. Cai ontem, cai pro time do ex, né? E do ex fez um trabalho horroroso, enfim. O Certeza falou isso, né? Quando ele viu que o Thiago Nunes treinava, ele falou, a tragédia. Eu confesso que eu não comentei. Eu não comentei, não escrevi. Mas alguns textos e comentários eu vou falar, nossa, como eu pensei. Mas, por exemplo, nessa coisa da passividade do Botafogo, o primeiro gol é um defensor da LDU que conduz com liberdade. Sim. Ele conduz a bola vindo da defesa pra chegar até a linha de fundo e fazer um cruzamento. É loucura. É uma loucura um defensor pegar a bola aqui, conduzir, chegar até a linha de fundo e cruzar a bola. Outra coisa que faltou também foi malandragem de quebrar o jogo, Quebrar o jogo, de picotar ainda mais no torneio sul-americano. Os primeiros minutos em altitude é o que ele falou, ritmo, pra deixar vocês baforidos. E ele escolheu o Marçal pra jogar como zagueiro pela direita, ele tinha o Davi Ricardo, mas beleza. São muitos desfalques defensivos, né? Só tinha canhoto pra colocar na defesa e tal. Muito desfalque defensivo, mas assim, no meio campo especificamente, tinham caras que eram mais experientes, né? Sim. Que podiam Marlon, fazer isso. Alan e Danilo. Alan, acho que
Caras que... Até por aí que sabem jogar também, né? Caras que poderiam... Eu acho, inclusive, que quando a gente fala 3 volantes com esses 3 nomes, olha o nome dos caras, uma pecha defensiva, eu acho loucura. Os caras sabem jogar. São todos os caras que jogam. Jogar. Não tem nenhum cara que só marca. Não é aquela coisa 5A, 5B, 5C, né? Porque não é nem um 8 nem um 10. Se você pega os 2 lances do primeiro tempo do Botafogo, o primeiro é a chance do Savarino, que o Danilo conduz e dá um passe, que é milimétrico, estava impedido não, o Savarino perde, e a chance do Marlon, né? Que ele sai cara a cara, que ele tenta encobrir, era uma chance clara ali. Claro. Então são os volantes criando as melhores chances. Aí a gente pode questionar a decisão de jogar com o Savarino de 9. Porque o Savarino de 9 é espaço ou flutuando. Isso. Talvez um jogador de E a reter mais a fase bola. dele não é legal. O Botafogo tem o Arthur que não estava 100%. Então tem essa questão do Arthur Cabral. Joaquim muito. Correia, para brigar um pouco mais. Não é 9 também. Mas também não briga com ninguém. Ele tecnicamente ele é muito diferente. Mais mas rápido, ele é né? anhaquinha. Mas ele é um pouco mais encorpado que o Savarino, pra tentar dar uma com falta. certeza. Tá mais alto, né? Mastriani aí é um nível muito abaixo pra você colocar nesse jogo. Eu Talvez acho- poderia ser uma solução de alguém pra segurar mais a bola. Desculpa, em outros tantos casos, eu não entendo a pergunta, gente, não estou criticando, eu só colocando. Errou na estratégia? Não, eu diria que deu errado a estratégia. Porque às vezes eu tomo esse cuidado, talvez esse exacerbado, de muitas vezes falar, o treinador deu errado a mudança, porque talvez ele fez algo que, na média, quase todo mundo faria. Sim, e pareceu mais óbvio, mas não rolou. E às vezes você faz um negócio meio no desespero e dá certo. Então, assim, eu prefiro dizer que a coisa deu errado, tá? Eu entendo o que ele fez, com aquilo que a gente pontuou aqui, mas acabou dando errado. Mais do Pois que ele errou na quase estratégia. 80% do chat acha que o Botafogo errou na estratégia. Mas isso, Não, e tem mas um no ponto chat é também. A normalíssimo, estratégia né? também faz parte do que o treinador faz durante o jogo. Ele não voltar adversário mudando o também. time, talvez. Ele volta com o mesmo time. Sim, E sim. volta, Aí segue tomando estamos- pressão. Segue tomando pressão. Mas é o que eu Talvez falei, uma cara. resposta ali, né? Mas aí- Agora a gente tá com o resultado, mas- certo? mas aí Estamos é com o que resultado tá. aqui tentando projetar o que poderia ter sido feito diferente. Mas, Vi Piero, como alteração do intervalo. mas pensando nisso, também aconteceu no jogo da ida, né? O Botafogo também sofreu no jogo da ida e não pra conseguiu caramba. em nenhum momento Mais do reverter que- a Não, o situação. Botafogo não jogou pra vencer o jogo da ida. Pois é. E assim, Não jogou. Os 180 minutos assim, É Deu merecido foi o que merecido. aconteceu. merecidíssimo. É. Muito Mas é perto por isso da que eu LDU. falo, E o Botafogo o não meu foi bem. olhar pra estratégia, ela é no saindo do confronto. Pra estratégia da gestão do clube no ano. E eu acho que o que aconteceu e vem acontecendo à distância no Brasileiro é pra repensar não só essa questão de só validar o time a partir do meio do ano. É começar a pensar se vale a pena, no sentido de negócio, como você tem um dono de clube, o Botafogo está trabalhando como? Montando um time por ano. Eu acho que isso vai gerar uma reflexão interna de, pô, mano, a gente não pode perder tanto jogador assim, porque quando a gente começar a evoluir o trabalho, você perde. Aí você não é vai e nem por monta de ano, é por novo. 7 meses, porque começa a abrir em maio. Não o sei se vai Botafogo. gerar essa reflexão. Não sei se vai gerar essa aí reflexão. depende, Ainda mais pelo né? momento institucional. O homem quer ser vitorioso ou quer ganhar dinheiro? Apesar que também a situação do Botafogo, até na questão administrativa... Não, Tá institucional. confusa, né? Tá tá confusa. muito O Corinthians é mais cara. fácil de explicar hoje como tá o Botafogo. Não é. Não, gente, Não entenda. é. Não, entenda. Não exagere. Corinthians é fácil explicar. Tá o pior momento do clube em 115 anos. O Botafogo, dependendo do viés, não, aqui tem jogo, aqui não tem jogo. Mas qual que é o jogo? O que é amiguinho, o que não é inimigo? nebuloso, O Botafogo é muito confuso. O Botafogo, a Eagle, tudo é muito confuso. E até porque são choque de versões. O Corinthians infelizmente, choque de versões. Você já sabe. E tem já uma sabe o que tá coisa vendo. que é mais tranquila no Botafogo, entre aspas, é que a torcida ela vai ficar do lado do Textor, porque é o cara que salvou o clube de um momento muito tenso. Então, na prática, no volume maior, o cara vai ser defendido Sim, até tem acontecer crédito, tem crédito. Ou até se acontecer tem uma crédito. tragédia. né? Ah, mais ou menos. Eu acho que também vai, não tem vai. ninguém que tá muito entendendo. Porque é isso, Não, tá tudo muito eu sei disso. É muito- esquisito. não tem mas, nada mas, parecido. Certezas, por exemplo, Sem certeza é um que... exceção. Você vê nas redes sociais, é muita gente com o Textor. Não, mas tem que estar. Mas, de novo, até porque o Mas Textor foi o brigando Textor com o Leão, que com o optou Igor. por fazer Eu sei esse disso. desmanche de alguma forma. Concordo plenamente. E essa confusão. A escolha de começar no meio da temporada Então- é dele. E não é começar no meio da temporada de reformular o elenco. Também na escolha do técnico. Ele levou Sim, de na novo. maciota, filho. Vai, deixa aí, depois a gente vê. Eu entendo com você, Copa do eu Mundo de entendo- Clubes. Eu entendo você ter critério, você Não quero contratar, eu entrevistar, gosto muito disso. Isso é legal, Gosto mas muito. eu também, mas o tempo que ele levava também de Eu brincadeira. poupo só. Não, eu acho que não tem problema. E as escolhas também, cara. O Ancelotti ele pode virar um grande treinador? Acho que pode, não tem problema. Terá tempo mas hábil é no uma, Botafogo? mas é uma É o escolha Botafogo? arriscada.
Sim. Um Santos apostar num auxiliar, de um cara que é brasileiro e tal, o Santos nas condições dele, até financeiras hoje, é uma coisa. O Botafogo, você sair de Arthur Jorge para um cara que tudo bem, tava no Real Madrid, mas você não tem um lastro de análise. Não, você saiu de Renato Paiva, né? E com, então. O Renato Paiva não tinha feito um auxiliares trabalho antes, pra... né? Interino. Isso. A única coisa que O próprio Thiago Nunes, tem bastante escolha estranha aí. O Bruno, Sim, Bruno Lage é bom treinador, mas aí deu... O Bruno Lage fez sentido ali. A única coisa que deve se Mas não lembrar deu certo, né? é que certo, tanto no horrível. caso do Luiz Castro como agora do Arthur Jorge, que pra mim é o maior treinador da história do Botafogo, pelas circunstâncias, é que eles saíram, né? E não tinha meio como segurar, né? Então, isso é uma... Inclusive o Abel usa isso a Castro- seu o favor, Castro- né? Abel O Ferreira. Castro internamente não era unanimidade. Não era, mas o trabalho era melhor que o encomenda. Mas ele que saiu. O Arthur Jorge, ele que saiu. E o Luiz Castro é o Isso- cara que o Textor Tô. bancou, porque o Luiz Castro Bastante, ele opa. ficou... O Textor é um grande demitidor de técnicos, né? Eu falo Excelente. isso porque no É Lyon o ele Ricardinho trocava- Martins No americano. Lyon ele trocava a cada 3 meses também, era o Ricardinho bizarro. Martins americano. Se dependesse do Textor, qualquer lugar que ele mete a mão, o técnico Street. não vale nada. Só que o Luiz Castro foi uma exceção, em que ele segura no momento que era pedida a demissão, fica pra temporada seguinte, e ele sai com o time, não virtualmente campeão, mas com uma vantagem considerável no título brasileiro que o Bruno Lage derruba depois. Bota mais uma aspas que a gente tem aí do Ancelotinho, ó. Isso ele fala na entrevista coletiva depois do jogo da semana passada, tá? Da ida no Newton Santos. Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis, porque os times são organizados, têm qualidade física. A LDU surpreendeu porque não conhecia bem. Tive pouco tempo para estudar o time. Então, eles surpreenderam. Fico contente com a vitória, eles aproveitaram os espaços que tiveram muito bem. Mas o ponto é, ali no... Isso na ida, né? Evidentemente. Na ida, a LDU surpreendeu, porque eu não conhecia bem. O sincericídio. Sincericídio. Eu acho que sim, sincericídio. E eu não sei até onde... Não cabe isso hoje em dia. Então, mas eu Sincericídio. eu ia chegar no ponto aqui, eu nem... Não tenho essa informação. O Ancelotinho veio com auxiliares? Não boa sabemos, pergunta, né? também Não sei se ele... Porque Não, ele, mas Auxiliares não, ou mas- auxiliares? teoricamente, mas- ele não tinha comissão mas mesmo assim, técnica. tem uma Não, comissão- sabe que ele obrigou a comissão a aprender a falar português no espaço de um mês. Então ele trouxe. Não, e o Botafogo tem... Não, mas ele trouxe gente sim. Tem uma comissão capaz, fixa, né? um departamento de inteligência muito bom. Muito bom, dos melhores do Muito Brasil. bom. Muito bom. Todo o problema. Te digo mais. Esse negócio de não ter tempo. O treinador realmente não tem. Sim, tô ligada. Só que, por exemplo... Mas é porque ele recebe tudo mastigadinho justamente pra isso. Exatamente. E jogo a jogo, aquela coisa que eles falam na E o coletiva, analista né? desse jogo, ele já estava estudando a LDU Opa. há 2, 3 semanas atrás. Isso, Ou mais. Entendeu? Porque eles vão revezando os analistas para cada um ficar numa frente. Então, assim, não dá. Não tive tempo. é um Isso seria sincericídio. seria justificável se o Thiago Nunes tivesse Recém-chegado. chegado há uma semana. Isso, beleza. isso, Pô, existe um trabalho Não, e aí ele veio tudo com uma bem, ideia nova, me exato. surpreendeu. Não. Ok. O Thiago Não. Nunes já estava ali um Sincericídio. mês e meio, 2 meses. Não, sincericídio que, assim... Expõe um pouco. Expõe... Como sincericídio. Mas, Eu acho como que isso todo foi mais os outros do sincericídio. que ele. O que acontece muito também isso eu já vi, comissões que chegam num clube e aí eles não querem trabalhar Com isso eu certeza. também já vi. com o fixo do clube. Fica ali centralizado no seu grupinho Nem porque dá, tem- nem dá bola. e nem dá bola. Mas aí, é um desculpa, erro. mas- Eu não acho que, Que não acho que deva ser o eu caso. também não acho que é o caso Eu dele. Só acho treinadores ruim mais em qualquer experientes. caso, mas acho pior Já ainda... escutou bastante tipo de Já, história. né? opa, mas acho pior ainda neste caso, que é um cara que não tem conhecimento do futebol brasileiro, Sem sul-americano, dúvida. enfim. Então, assim, ele... Pra ele abrir que ele ia falar que o Abel pediu uma ajuda para que ele pediu o Ele Abel. pediu. Eu não acho que ele Eu acho que ele tá sincericida. negligenciando o trabalho interno. Não, eu acho que ele é sincericida mesmo. Eu acho que ele vai Ou ele chegar se hoje e falar, expressou mal. fiz merda ontem também. Eu tô... Pra nós, a imprensa é maravilhoso, né? Porque a gente adora. Não, fale a verdade. Gente, de novo. Eu acho que ele é bem sincerinho mesmo. né? Então, eu acho sinceridade nem sempre uma virtude. Amor, tô bonita Ah, eu hoje? acho. Não. Não, Amor, sempre você não. tá bonita hoje? Não, meu, você tá É, meio gorda. Pai, que olha saber que jogar lindo o jogo. esse carrinho que eu fiz. Eu falei, filho, não no dá pra futebol. saber que é um carro, Eu- você nunca vai ser o Van Gogh. Cara, eu tô sendo sincero, tô sendo empata, sabe? Esperto, não. Eu acho que sinceridade é Não uma acho grande virtude. qualidade. É uma grande Mas Não também acho pode ser virtude. um grande Não, defeito. Você tem que ter o Também, timing eu da acho- sinceridade. Chita. Tem que ser Lembra- Eu esperto. sou muito Lembra sincero, que eu já acho que é uma falei- grande qualidade e um lembra que eu grande já falei defeito. pra vocês? Pega Não, a gente. diferença dos estrangeiros e dos treinadores brasileiros. É totalmente diferente. Os portugueses, Ele sabe caras. que o brasileiro aqui, ele liga muito mais pra questão externa, porque o mercado dele é aqui. Ele sabe que se ele Claro. começar a Perfeito. falar uma Claro. coisa...
O David, assim, com todo respeito, o Brasil é gigante e tal. O David, se der errado, ele vai pegar a malinha dele. Ou ele volta pra seleção com o pai, o emprego dele tá lá. Sim. Ou ele vai pra Europa. Volta pra lá e ele vai ter mercado lá também. Mas repercute, tá, o que tá rolando com ele. Eu não vou até olhar aqui se foi o Marca, Então, porque eu lembro ontem, quando acabou o jogo, eu não acho que uma de ver ou declaração Marca ou dessa As. ou marcaria no mercado europeu, por exemplo. Porque ele é meio diferente. Pegando Não, os mas eu exemplos digo, é noticiado. dos treinadores portugueses, que eles são abusando do estereótipo, gente. Bronco e absolutamente direto. Ah, gosto, não gosto, isso, não sei o que lá. Para nós, é, assim, é de caráter... digamos, abusando do estereótipo, não é preconceito, é constatação, né? Ele é meio que assim mesmo, ele fala mesmo na lata, dane-se, vira as costas, vai embora. Então é de cada um, é característico. O brasileiro já é um pouco mais suscetível, mais sensível, e aqui, repito, não estou analisando. Cara. É isso. O treinador brasileiro, ele escala pensando na opinião pública, Sim. porque ele quer garantir que ele escala domingo para garantir o emprego dele na quarta. E, gente, como... Foi o Marca que noticiou. O gringo, mano, o gringo... E, Renatão... Ele faz o que ele quer fazer mesmo. Esse é um ciclo vicioso mesmo, porque é, né, aquela coisa de, né, tô pagando o jantar com o almoço, aquelas coisas todas e tal. No futebol é isso, a gente está comprando tempo com alguns jogos mais pragmáticos e piores, que a gente fica com essa pressão desgraçada de Ricardo Martins, né? Tem que mandar embora. Essa nossa incultura que também leva a isso. Eu não gosto disso também e acho que no fim os treinadores aprenderam a trabalhar com isso. Sim. Sim. Não é aprenderam a lidar com isso. E eu não sei o quanto isso é bom pro trabalho deles, no geral. Futebol é péssimo. É a mesma coisa a gente, quando a gente vai fazer um comentário, e acho que todo jornalista hoje trabalha assim. Às vezes a gente quer falar um negócio, a gente tem que ter todo um jeito pra falar, porque senão a gente sabe o que acontece. A gente escuta um monte de gente xingando, enchendo o saco, é isso. Rede social, né? Por exemplo, o Roger ontem ele falou, quando ele foi perguntado sobre a pressão no cargo, ele falou, cara, você me pergunta a mesma coisa há 4 semanas. Ou seja, eu não sou dono do meu cargo. Eu já não sou dono do meu cargo, já entendi que tem a pressão, mas você pergunta a mesma coisa há 4 semanas. E até repetindo, nenhum dos três estavam aqui ontem. Uma pergunta extremamente desrespeitosa, falando que o Flamengo fez um treino no Beira-Rio. Com o Roger, você viu essa pergunta? Não. Jogo demais, Flamengo, mas não é treino. O que você acha do Flamengo ter vindo fazer um treino aqui no Beira-Rio? Como é que tá o seu cargo agora, não sei o quê? Isso é terrível. Eu confesso que não tinha visto. Eu também não vi. E não foi isso mesmo, né? Acho péssimo uma baita também. atuação do Flamengo. Não. Diferente. Porque não é como não vi, mas diria também que não é como se o Roger estivesse fazendo um trabalho tão ruim a ponto de ser um caos completo, uma piada, uma relação desrespeitosa com a imprensa, né? E tivesse um clima ao contrário, quente. Você tá falando dos caras mais educados. É o mais educado. Coletivo. Além de ser um dos que mais entende, então, mais educado, não tem dúvida. No mínimo, merece respeito. Na hora de você falar. Foi totalmente desrespeitoso. Roger Machado, tá, gente? Roger Machado. O trabalho não tá avançando. Não tá avançando e tal. Como é que tá a sua situação hoje? Acabou. Não tem problema. O Flamengo deu um show, ainda não tá legal. O que tá acontecendo? Ok. Eu não vi. Né? É até bom lembrar que a LDU foi a primeira colocada no grupo do Flamengo, né? Mas a gente sempre comentou aqui, isso diz mais sobre o Flamengo do que sobre a LDU, porque foi um começo meio esquisito, perdendo em casa para o Central Córdoba e tal. Ok, mas a gente viu também uma evolução da LDU de uma fase para outra. Sim. O time que enfrentou o Botafogo já no Newton Santos mostrou umas características bem interessantes, né? Uma delas, por exemplo, tomou um gol com 13 segundos, jogando fora, sabendo que você não é o favorito do confronto. Vamos fechar nossa casinha, perder só de um que tá bom demais, pelo amor de Deus, não vamos, né? Não foi o que fez a LDU. Pressionou o Botafogo, teve chance de empate, né? E levou essa vantagem mínima para jogar em casa, com a questão da altitude, com tudo isso. E também marcou cedo, né? E acho que isso condicionou muito o que foi... Mas eu acho que a LDU... É curioso, a gente está falando de tradição e tal. A LDU foi o primeiro time equatoriano a ser campeão da Libertadores, né? Em 2008. E pode reparar, com todo torcedor de time brasileiro, por exemplo, ninguém quer pegar a LDU. Porque é uma academia de futebol? Não, mas porque tem um jeito de jogar que é chato, né? É um jeito de jogadores fortes, jogadores talentosos. O futebol equatoriano melhorou demais da conta. Basta ver as eliminatórias da Copa, de lá de trás e recentemente, e tem altitude. Só na final é que esse último fator aí não vai pesar. Exatamente. Final é jogo único. Exatamente. Aí você já pode querer pegar ele se quiser. Quem tem
Vamos pensar nos brasileiros que podem pegar a LDU antes da final, São Paulo e Palmeiras. Isso. Agora... Esses vão ver, esses vão ter que subir o morro, né? No caso do Palmeiras, no jogo de ida, e no caso do São Paulo, aí tem que fazer conta, não tem? Que junta o desempenho dos confrontos. É só da fase de grupo? Aí eu acho que o São Paulo terminou com mais pontos do que a LDU. Então os dois decidem em casa, né? O Botafogo, como passou em segundo lugar no seu grupo, teve esse problema aí, de fazer o jogo decisivo na altitude. A partir de agora é assim, o Palmeiras é o cabeça de chave número 1 até o fim, e o São Paulo é o cabeça de chave número 2 até o fim. Então, os dois se pegarem a LDU... Se pegarem não, né? São Paulo e a LDU é o confronto da próxima fase. Fazendo coro ao Garamboni aqui, né? Que ficou chateado com a derrota, também fiquei chateado, Garamboni, né? Sobretudo da forma como foi. Como o Barreto resenhou, olha, já essa bola estava meio que cantada, né? Jogar na altitude, com placar de 1-0 apenas, né? A gente sabe pelo histórico da Libertadores o que isso representa, né? Pois muito bem. Agora, apesar disso tudo e da gente já saber que essa possibilidade existe, eu diria que a atuação do Botafogo, assim, eu classificaria como irreconhecível o Botafogo, da forma como foi, né? Eu procurei marcar, já que a emissora aqui transmitiu a partida, está ali o nome dela, não apresentou durante o intervalo os números, né, estatísticos da partida, mas eu mesmo fiz os meus, assim, e descobri, tem aqui. Mas, no primeiro tempo, o Botafogo, se eu não me engano, não conseguiu reter a bola nos pés por mais de 30 segundos, quase que nunca. Salvo uma vez ou outra, você soma o tiro de meta, ou uma cobrança de lateral, mas assim, o grosso do primeiro tempo, assim, que terminou em 1-0, eu falei, tá de graça esse 1-0. A LDU não teve muitas chances, o Botafogo teve, mas assim, o que me assustou foi assim, a baixa qualidade técnica do time do Botafogo, assim. Alex Telles, lateral de seleção, fez uma partida irreconhecível, errou praticamente quase todos os passes, ele mesmo... Pelo vídeo você dava para ver que ele reconhecia que ele não estava bem, né? Não só ele, mas todo mundo. O Botafogo não estava bem de uma forma geral. Eu pensei, bom, no segundo tempo alguma coisa precisa mudar, porque não vai suportar a pressão que existiu da LDU em cima do time. O Botafogo não conseguiu jogar. Me lembrou em algum momento, raramente, eu pensei, isso está parecendo Botafogo e Paris Saint-Germain. Só que o Botafogo venceu, né? Mas era um outro Botafogo com outros jogadores, né? No qual o Paris Saint-Germain dominou a partida, sei lá, muito mais de posse de bola do que ontem, mas era assim, era ataque contra a defesa. No caso de ontem, o Botafogo perdeu e não conseguiu jogar absolutamente, rigorosamente nada. Aí vou devolver para vocês, né? Pensei, bom, o time está mal, não está conseguindo jogar, não está conseguindo fazer o que planejou, né? E o treinador, né? Ele está estreando nessa competição, né? Ele tem expertise para encarar um desafio dessa estatura? Não tem, né? Então ele arriscou uma estratégia ali que acabou não dando certo, a gente vai debater aqui, mas eu coloco nesse pacote certamente o treinador também, que fez uma escalação assim que está sendo muito questionada pela imprensa. Nunca tinha levado um time para jogar na altitude, né? Era uma experiência nova para ele. Mas além disso, já temos os campinhos, porque eu acho que eles ilustram bem esse papo que o Charles puxou aí. A demissão do Renato Paiva não estava condicionada à escalação de 3 volantes, tá? Sim. Não foi isso. Mas o John Textor, quando decidiu demitir o Renato Paiva, falou sobre Botafogo Way, que o time tinha que atacar mais e tal. Ontem o Botafogo entrou com 3 volantes. É uma formação que não dá para deixar de negar que ela é mais defensiva. Entrou para segurar, não para marcar, né? Não para atacar. É um time que quer defender, não quer atacar. Né? Agora, é errado, depois de fazer 1-0 em casa e jogar o segundo jogo na altitude, você ter uma formação mais conservadora? Eu digo assim, é errado na essência, porque é lógico que às vezes tem assim, a ideia é boa, mas a execução é ruim, né? Sim. Mas é errado a princípio botar os 3 zagueiros? Não, talvez não, mas acho Foge do Botafogo Way que o John Textor quer?
Talvez não, mas só vou passar a bola aqui também, Garamboni está pronto para falar. Acho assim, a escalação de. Não escalando um centroavante técnico, um centroavante fixo, desculpe, que segurasse pelo menos a defesa lá, isso permitiu a LDU que amassasse o Botafogo no campo dele, entendeu? Então, assim, eram 4 zagueiros atrás, 3 volantes que não conseguiam dominar a bola, não conseguiam articular nenhuma jogada, um ataque lá, o Savarino sozinho, né? E vamos combinar, o porte físico dele contra os zagueiros equatorianos, como você falou, um futebol de força física. E os equatorianos batem para bater. Né? Eu não gosto dos times equatorianos porque eles exageram na força física, nas entradas. Né? Então era muito difícil. Teve uma chance, poderia ter feito 1-0, não fez. Teve uma outra chance, o Botafogo também não fez. Mas assim, fora isso, o Botafogo não agrediu a meta da LDU e pensei, bom, no intervalo vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu, o Botafogo só jogou alguma coisa quando o zagueiro da LDU foi expulso numa jogada horrorosa que podia ter quebrado a perna do jogador do Botafogo. Né? Jefinho, né? Poderia ter quebrado a perna, sorte que ele não estava com a perna apoiada no campo, né? Mas entrou uma entrada criminosa do zagueiro. Né? Aí o Botafogo virou o Botafogo, mas antes disso não era o Botafogo que a gente estava acostumado nos últimos tempos. Tem esse negócio de Botafogo aí, para esse jogo, né? O jeitão Botafogo para esse jogo. Assim, se você pensar bem, o Botafogo Way, aquele que encantou, aquele que roubava a bola e lançava, desde a época de Luiz Henrique, lançava seus jogadores velozes, essa transição rápida e tal, isso é muito difícil de fazer na altitude. É muito difícil, porque você faz uma vez, 2 vezes, na terceira você não está aguentando mais ir. Né? E aí, que você falou, Marcelo, o David Ancelotti não estava acostumado, não teve ainda na sua breve carreira esse desafio assim, classicamente sul-americano, que é jogar na altitude, né? Você não joga na altitude da Suíça, nos Alpes suíços, porque não tem jogo lá. Então é o seguinte, aí ele optou por uma coisa, eu fiz 1-0, não fiz um jogo muito bom, vi que essa LDU não é boba, eu vou segurar mais. Só que aí faltou dizerem o seguinte, o LDU Way, o jeito de jogar da LDU, que assim, que a gente conhece bem aqui, o que é? É quase que o tentativa e erro. Então, as finalizações mostram isso. Vai te pressionar, né? A LDU fica chutando fora da área. Exatamente. E o Botafogo até deu sorte, porque o LDU chutou muito de fora da área, não à toa são 17 finalizações a 5, mas a bola não foi no gol. Porque quando vai no gol é o famoso rarefeito, bola, o goleiro não vê, quando vê o goleiro... Quando o John teve um chute, que quando o John caiu, a bola já tinha passado. Sim, né? Então, se fosse no gol, poderia ter sido gol. Então, talvez tenha faltado um pouco isso. Agora, ao mesmo tempo, assim, eu dou assim, só o benefício da dúvida, dou uma amaciada na crítica ao Botafogo por causa disso. Porque, assim, é muito difícil achar um jeito de jogar contra a LDU lá. O Flamengo, na primeira fase, conseguiu, o Flamengo Way, conseguiu tocar, né? Tocar jogar, um pouco e tal. Mas também não conseguia agredir tanto quanto queria. Então, assim, não é fácil, mas aí, para mim, o problema maior foi a ida. O contexto, né? o jogo, a soma dos resultados mesmo, a soma não dos resultados, a soma da atitude, né? Atitude e altitude. A atitude no primeiro jogo deixou a desejar, porque, como o Marcelo notou, a LDU tomou o gol e não segurou, e teve uma atuação assim, de mais chances de gol até dentro da casa do Botafogo. E aí a gente pode falar várias coisas assim, realmente, de uma mudança de treinador, a mudança de elenco, da questão externa, que aparentemente não influencia, mas também influencia. Então, assim, o Botafogo está naquela ressaca Libertadores de erros de escolhas. Vocês lembram que o Botafogo desmereceu a Supercopa, né? A Recopa, né? Em nome de quê? Qual é a prioridade do Botafogo hoje, é a questão? Mais um adendo que você está falando, sim. Mas o Botafogo, eu estava conversando aqui a caminho do Sport TV, o nosso querido seu Luiz, que nos traz aqui para o Sport TV, né? O Botafogo jogou mal. Eu falei, olha, Botafogo não jogou mal. Botafogo não jogou. Não jogou. Né? Jogou depois, como disse, que o zagueiro foi expulso. E ali durante a transmissão, eu estava tão irritado, não estava nem chateado, eu estava irritado com aquilo. Não é possível que eu estou assistindo, né? Mas pensei, por que está jogando tão mal? Assim? Um time que é bom,
né? Que, ao meu ver, é superior à LDU, tecnicamente, né? Aí pensei, será que a parte emocional não foi trabalhada devidamente? Provavelmente, né? Tem fatores aqui que a gente está falando. A altitude, o campo do adversário, uma outra cidade, enfim. A gente pode elencar aqui vários motivos. Mas eu pensei, a parte emocional certamente está influindo nessa atuação. Porque assim, o time foi, volto a dizer, irreconhecível. Qualquer torcedor do Botafogo ontem tinha o direito de reclamar e de vaiar ali na sua televisão. Né? Então... Por falar em reclamar, tem reclamação da arbitragem também, né? Teve, aquilo foi muito cruel. Por causa da origem do gol. E o VAR não pode olhar, né? Não pode. É uma daquelas coisas... Lembra que faz 2, 3 semanas, vocês conversaram aqui na redação, eu achei muito interessante a questão do Fábio. Quando o Fábio... o goleiro não pode sair da linha. A regra é essa. Só que aí, quando o atacante vai dando paradinhas, o goleiro acaba saindo. Então, o goleiro, a lei acaba punindo o cara que não está tentando infringi-la. E nesse caso do VAR é isso, assim, em tese... Só para deixar claro, né, do que a gente estava falando. A bola bate de novo no quinteiro depois de cortada. Isso, exatamente. Era o Barbosa. Era o Barbosa dá o carrinho. E assim, para o árbitro em campo... Bandeirinha está perto, né? Bandeirinha está perto. Para o árbitro em campo é fácil de enganar, né? Porque não é o Barbosa, não. É ele. Dá o carrinho e ele olha para a bandeira, você viu? Exatamente. Acho que numa tentativa de dizer, bateu nele, hein? Bateu nele, exatamente. Mas olha a falha de marcação. Bom, aí depois acontece um monte de coisa. Então, assim, o que o VAR quer? Ele quer tentar corrigir distorções ao checar se a origem das jogadas influencia o final, que no caso o gol. Só que, ao mesmo tempo, a regra diz, a gente não checa escanteio, não está no protocolo. E aí você cria, sem querer, uma injustiça, né? Porque já é outro lance, é o famoso... A consideração aí é que está começando outro lance. Exatamente. Né? O erro acabou ali. O erro mesmo acabou jogo, né? Mas é verdade, não deixa de ser verdade. Pois é. Cobrou escanteio, a defesa estava desarmada, marcou mal, deu azar do Marlon Freitas estar na rota da bola, né? Mas dói na alma do torcedor. Bateu no braço Você dele. olhar aqui, mas não era para ser escanteio. Não era para ser tiro de meta, né, de fato. Mas olha só, não foi por isso que o Botafogo foi desclassificado. Não foi por isso, Não foi mesmo. Não. Tem declarações do Marlon Freitas e do Ancelotti sobre muito do que a gente discutiu até agora, né? Então vamos rodar primeiro o jogador e depois o treinador. Realmente não era o resultado que a gente queria. E levar de aprendizado a partida abaixo que fizemos e corrigir nossos erros e seguir, porque estamos na metade do ano e temos 2 competições para jogar e para brigar por título. Temos 2 competições difíceis também, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Né, a gente precisa agora se unir, né, o clube, os jogadores, enfim, todos, para, se Deus quiser, a gente conquistar uma taça esse ano. A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco, jogar com uma linha de defesa mais fechada, mais baixa, para tirar a profundidade deles, que no jogo do Nilton foi muito boa, e defender cruzamentos, porque aqui eles cruzam muito, então jogar com 3 meios para tapar mais os chutes de fora, que eles têm muito aqui. São condições especiais, únicas, não é a maneira na que o Botafogo quer jogar, mas a gente tinha que adaptar hoje, por isso esse plano do jogo. Depois, claro que é mais difícil seguir um plano de jogo assim, depois de um gol como esse em 7 minutos. Aí a explicação de que era realmente para o jogo. Por isso que eu perguntei, é essencialmente errado jogar com 3 volantes? Pode ser uma situação, essa foi a leitura que ele fez, não só de jogar na altitude, como do estilo da LDU. E o John Textor não botou lenha nessa fogueira. Fez esse post aí com textão, em português, né? Sabemos que não é possível, mas queremos conquistar esse troféu todos os anos. Nosso clube mudou desde que nos unimos. E aí no fim ele diz, juntos nós venceremos novamente. E o Arthur Cabral, que a gente ouviu também, tanto ele quanto o Marlon Freitas apontaram para as outras competições do ano. Copa do Brasil está tudo zerado. Botafogo e Vasco, semana que vem, né? O próximo meio de semana é meio de semana de Copa do Brasil. Né? Então, no Brasileiro, o Botafogo está brigando pelo título? Não.
Não mais? Não. Acho que não dá para alcançar? Acho que não. Não, acho que não. Acho que ele não tem essa uma arrancada legal assim? Ele não tem essa regularidade que acho que seja capaz de alcançar. A gente falou de prateleira, né? Hoje, Palmeiras e Flamengo estão numa prateleira de desempenho, né? E de arranque. Eu acho, olha o número de jogos, né? O Botafogo até tem menos que o Cruzeiro, por exemplo, mas você está com um jogo a menos que o Flamengo e 14 pontos do Flamengo. E com o mesmo número de jogos do Palmeiras. E esse jogo a menos e 10 pontos a menos. E esse jogo a menos é sempre curioso. A gente sempre pensa, não, mas tem um jogo a menos. Como se fosse eu tenho 3 pontos lá para ir buscar. Exatamente. Não é isso. Não necessariamente. Não estão reservados para você esses 3 pontos. Tem que ser jogados. Né? Agora, e na Copa do Brasil é aquela coisa, né? Qual vai ser o Vasco? Né? O Vasco do Santos ou o Vasco do Juventude que vai enfrentar o Botafogo? É clássico regional, né? Acho que tem um nível de mobilização também diferente. Jogo de Copa já é diferente e clássico local, né? Acho que agora, também vocês repararam 2 entrelinhas das entrevistas do Marlon e do Matheus, Ancelotti? na verdade, Matheus, né? Não, Marlon Freitas. A que a gente exibiu foi outra aqui. Né? A gente exibiu Arthur Cabral, Marlon Freitas e depois David Ancelotti. Sim. O Marlon Freitas fala o seguinte: agora é hora de unir clube e jogador. Né? Por causa da discussão da SAF e tal. Seja, aquela coisa que a gente sempre discute, entra em campo ou não entra em campo? O elenco tem que estar fechado. Não dá para separar assim. Não é tão automático. E a outra curiosidade foi o Ancelotti falando, a gente se preparou porque a gente sabe que eles são bons em jogadas de profundidade, chutes de fora da área e cruzamentos. Então, de repente, ele só esqueceu de fazer o Botafogo jogar, como você falou. Ficou tão preocupado em anular 3 valências da LDU que o Botafogo ficou sem ser valente. Era crítico porque... Eu fiquei com o celular na mão, cronometrando, eu fiz o espião estatístico, gato mestre, assim, fiz a função, né? Quanto tempo eles ficam com a bola nos pés. Em alguns lances, sinceramente, não davam 10 segundos de posse de bola. O Botafogo já ou rifava a bola, ou lançava a bola, ou errava o passe, assim. Não davam 10 segundos, era um pouco aflitivo. Então, só o outro time jogou, o Botafogo se afogou dentro disso, assim. Acho até que esse placar, embora a LDU não tenha tido tantas oportunidades, né? Esse pênalti foi um azar, de fato, né? A bola bater no braço do Marlon Freitas, mas, de fato, em volume de jogo, em atitude de jogo, o Botafogo mereceu ser desclassificado, né? Desculpe, mas é verdade. Já dava indícios aqui, como a gente resenhou no Newton Santos, né? Já ali já devia ter vencido por um placar maior, não venceu. Então, de fato, ir para Quito com a placar de 1-0, e vou me defender, vou ficar 95 minutos no mínimo, ou talvez até mais, né? 98, uma coisa assim, me defendendo debaixo da trave, com um time vigoroso, forte fisicamente, na altitude. Como é que você faz para aguentar essa pressão? É sempre bom lembrar que o que os especialistas falam é que numa altitude como a de Quito, a que eu guardo de cabeça 2.850 metros, a questão do fôlego é menos afetada, não é que também não seja nada afetada, é menos do que, por exemplo, jogar na Bolívia a 4.000 metros. Mas a velocidade da bola realmente complica. E você se mobilizar, mesmo que isso não canse tanto, né? Você se mobilizar para toda hora, né? Ficar bloqueando o chute de fora da área, ficar cortando o cruzamento, isso cansa em qualquer lugar, gente. Não precisa nem ser na altitude, né? Agora, vamos falar pelo responsável, vamos ouvir o responsável pela estratégia do outro lado, né? Que, aliás, é a lei do ex. Tem história nesse confronto. Tá aí o Thiago Nunes. Temos a fé, a ilusão de que esse equipo pueda volver a ser grandes coisas. Hoy, más allá de pasar por un equipo importante, el actual campeón de la Copa Libertadores, el actual campeón brasileño, más allá de eliminarnos, la forma como el equipo jugó los 2 partidos, pero la forma como jugó Liga, el partido en Brasil y el partido de hoy, yo te digo que es un motivo de orgullo, pero es la suma de muchas manos. Merece aquele elogio que a gente faz aos técnicos estrangeiros quando vêm trabalhar no Brasil e aprendem o idioma, né? E essa é a provocação da LDU. Como é que é? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Essa frase foi dita pelo Renato Paiva na Copa do Mundo, né? Foram buscar lá na outra competição
A frase de outro torcedor para provocar o Botafogo. Botaram pilha. Thiago Nunes não se preocupou em botar pilha, né? Mas é não tem rancor no que ele está dizendo ali. É uma boa pelo... discussão importantíssima para o futebol brasileiro. A lei do ex configura quando é treinador ou só jogador? É que o mercado de treinadores é ainda mais dinâmico que o de jogadores. Todo mundo é ex, né? Todo mundo é ex de todo mundo. Aí acho que fica difícil. Mas está falando um espanhol super elegante, né? O Thiago Nunes. Eu não sei se ele já falava antes, se aprendeu nessa etapa sul-americana da carreira. Né? Ele já passou pelo Peru, pelo Chile e agora está no Equador. Mas está se expressando super bem. Como vocês estão vendo aqui embaixo, né? O provável time titular do Botafogo tem dúvidas, porque pode ser que jogadores como Matheus Ponte, no lugar do Vitinho, Marçal, no lugar do David Ricardo, Alan, no lugar do Danilo, Santi Rodrigues, no lugar do Savarino, Jefinho, no lugar do Montoro, possam aí ser surpresas para esse jogo contra o Juventude, né? Para poupar alguns jogadores e também para você, no caso, descansá-los da altitude, que alguns foram bem desgastados nesse último jogo contra a LDU, e também, né, dar uma descansada para eles não estarem, né, desgastados contra o Vasco, que é agora essa semana o primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu acho estranho essa coisa de um jogo ser agora e o outro jogo ser bem depois, porque tem data FIFA no meio. Tinha que ser um agora e um logo depois. Uma semana de intervalo entre um jogo e outro. Aí vem um agora, aí tem data FIFA, aí vem depois outro, né? Acho meio estranho isso, não gosto muito desse tipo de ajuste de datas não, mas fazer o quê? O Botafogo pode ir com time reserva aí, ou misto. Acho que misto, né? Reserva não, porque não tem como poupar o Alex Telles, não tem como poupar o Barbosa, não tem como poupar alguns jogadores que não tem reserva. Mas o Cris Ramos, por exemplo, vai estar à disposição, no mínimo no banco de reservas aí, caso o Arthur Cabral tenha condição de iniciar o jogo, que ele não iniciou o jogo contra o LDU, porque ele está ainda em recuperação de lesão. Caso não tenha condição de jogar, vai o Cris Ramos de titular. Eu tô curioso para ver o Cris Ramos jogando, né? Jogador de característica diferente do Arthur Cabral, mais veloz, né? Um cara mais leve, mesmo sendo alto, 1,93, ele é um cara de velocidade. Vamos ver qual é o estilo dele aí. Tomara que entre em campo e ajude o Botafogo. Lembrando que o Júnior Santos, que eu acho que tem uma característica muito parecida com o Cris Ramos, né? Ele chegou em 22 e estreou contra o Juventude em Caxias do Sul também. Então pode ser que... E fez gol naquele jogo, né? Vai que o Cris Ramos estreia também e mete o seu golzinho. Vamos ver. Tô não ansioso com esperança de ele ser o cara que vai resolver o Botafogo, não. Mas ser mais uma opção interessante de um modelo de jogar diferente, né? Uma forma de jogar diferente. Sem ser um pivôzão pesadão na frente, um cara mais móvel. Pode ser interessante. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.